Olá pessoal, meu nome é Gustavo Horn e o meu trabalho é fazer vídeos para a internet, vídeos para o YouTube, por mais estranho que isso soe. Essa é a minha rotina de vida, todo dia acordar, ver roteiro, planejar as gravações, passar o dia inteiro gravando, editando, enfim. Eu fui convidado então para dar uma palavrinha para os estudantes do projeto Mídias Móveis. Minha história com o YouTube começou há muito tempo já. A minha mãe ela me colocou numa agência de atores quando eu tinha uns 8 anos de idade. E ali eu tive meu primeiro contato com câmeras, com produção de vídeo, com edição, e fiquei bem fascinado com esse meio de contar uma história, né? Quando eu tinha lá os meus 12 anos, eu tinha parado de passar em todos os testes por causa daquela época de espinhas e de transição de criança para adulto, né? Aquela adolescência. E revoltado, então eu peguei uma câmera da minha mãe, que nem som captava ainda, naquela época daquelas câmerazinhas digitais, e peguei aquilo lá e falei comigo mesmo, quer saber, eu vou criar as minhas próprias coisas, contar as minhas histórias. E fui lá no corredor de casa, gravei um filme mudo, né, já que a câmera não captava som, eu dei o meu jeitinho, editei da minha maneira, coloquei no YouTube e ali eu vi que tinha, 10 acessos, mas era importante que pelo menos um daqueles acessos não era meu nem da minha família. E ali eu vi um potencial de, poxa, eu posso colocar um vídeo na internet, posso espalhar isso para o mundo, contar as minhas histórias, enfim, fiquei fascinado por isso. E um vídeo após o outro, a coisa foi crescendo e hoje é o meu emprego. Hoje em dia o nosso processo de produção vai desde a ideia até a finalização do material. Então a gente que roteiriza tudo, a gente que dá um jeito na pré-produção, chama a família para ajudar, chama a avó para costurar um figurino, uma coisa ela é meio caseira, meio profissional, né? Porque a gente trabalha muito só com amigos e família, mas vive disso. E é uma loucura, assim, não é nada comparado a uma agência de publicidade, porque aqui é uma coisa bem caseira mesmo, sabe? Eu tô olhando aqui para um monte de figurinos que está na minha frente e na outra parede tem o quarto onde eu durmo, sabe? Uma coisa bem diferente. Mas o YouTube ele dá essa liberdade para você, viver. O YouTube, a gente tem que respirar o YouTube, a gente tem que estar sempre procurando novas ideias, sempre aberto, porque é a gente que cria o nosso próprio conteúdo, né? Não tem um grande diretor influenciando ou controlando o nosso material. É uma coisa muito, muito autoral mesmo. O legal de fazer vídeos para a internet é que você pode fazer um vídeo em qualquer lugar. Você pode estar no interior de Luzerna, lá em Santa Catarina, onde eu nasci, por exemplo. Esse vídeo pode ser visto no outro lado do mundo, na China, na Rússia, no Acre, não importa, né? A internet não tem fronteiras de exibição e isso é muito legal. É claro que existem vídeos que viralizam mais, que têm mais acessos do que os outros, mas isso até pode ser algo condicionado. Você pode fazer um vídeo falando de um tema que tá na moda, por exemplo, para você ter mais acessos, ou você pode construir uma base de seguidores na internet para que você consiga cada vez mais público, que é o que a gente tem feito, né? Eu tô desde 2006 produzindo na internet e faz 2 anos mais ou menos que isso realmente virou um trabalho, que foi um trabalho mesmo de construção de público. Quanto a festivais, tem muitos festivais de vídeo que acontecem na internet, que tem o Festival do Minuto, por exemplo, que é muito famoso, que inclusive eu participei lá em 2009. Tem festivais de 48 horas, por exemplo, que é um desafio, que você tem que produzir um vídeo em 2 dias. E tem vários festivais que são de voto popular, enfim, é uma coisa que está expandindo cada vez mais. Eu vejo que tanto empresas estão vendo na internet cada vez mais possibilidade de fazer publicidade na internet, tanto quanto festivais de cinema estão aumentando e crescendo muito, porque estourou, né? O YouTube estourou no Brasil. E agora a tendência é crescer cada vez mais. Eu acredito que vai sair um pouco dessa onda de vlogs, né? Os vlogs, as produções menores. Acho que cada vez mais grupos de amigos vão se reunir para criar conteúdo mesmo para a internet, para fazer cinema na internet. Eu acho que essa é a tendência, pelo menos é isso que eu espero. Acho que uma das maiores dificuldades que você pode encontrar em ser um produtor para a internet é que você não é uma grande agência de publicidade, por exemplo, você não é uma grande produtora, então você não tem um zilhão de pessoas correndo atrás das coisas para você como diretor. Você tem você e o seu amigo, você e a sua mãe, né? Então você tem que saber se virar e tem que ter uma capacidade incrível de saber improvisar. Então, muitas vezes, você mesmo vai ter que correr atrás, você vai ter que estar ligando para conseguir uma locação, você vai ter que cortar a própria roupa para conseguir fazer um figurino. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, mas isso é muito bom também, porque a gente tem aquele sentimento de muito orgulho quando a gente consegue colocar um vídeo nosso no ar e ver que tem uma produção gigantesca feita por 2 pessoas.
né? Não é uma produção gigantesca, mas é uma produção feita do nosso jeito. E é muito legal ver um material tão autoral, uma coisa que foi feita por uma pessoa. Você pode ver que esse cenário você que construiu recortando cartazes, sabe, em casa. E isso é muito legal, uma coisa que só a internet possibilita, porque você tem como fazer isso. Você faz o que você quiser na internet, e quanto mais capricho você tiver, melhor seu material vai ficar e mais as pessoas vão reconhecer isso. Então eu não vejo como uma dificuldade, mas sim como um desafio, né? Vejo isso como um desafio de produção. Porque você vai aprender muito mais na prática quando você for realmente ter que pensar num vídeo inteiro do que se você está só cuidando de uma área específica dentro de uma grande set de filmagem. E não se preocupe caso você não tenha dinheiro para fazer os seus vídeos. Você pode muito bem, como eu falei antes, na internet pesquisar como fazer objetos de cena. Tem gente fazendo slider com PVC, por exemplo. Você pode usar seu celular para filmar seus vídeos. Você pode usar, enfim, é infinito as possibilidades, porque não tem um grande diretor falando o que você tem que fazer, é você que vai criar suas próprias coisas, entendeu? Não fique limitado a, puxa, eu não tenho aquele tripé caro, eu não tenho aquela câmera que todo mundo usa, eu não tenho as lentes que eu quero. A internet é improviso e as pessoas ali respeitam e gostam de ver isso. Eles gostam de ver que você está se dedicando para fazer uma coisa no seu quarto, arrumando cobertores para tampar o som da cozinha que a sua mãe está fazendo no almoço. Isso é muito legal, as pessoas apreciam muito isso e veja isso como um desafio de produção. Uma coisa que acontece, que pode acontecer quando você vai colocar vídeos na internet, é que você vai ter um pequeno percentual de pessoas que não vão gostar do que você faz. E além de elas só não gostarem, elas vão querer mostrar isso para você. Então elas vão te xingar, elas vão procurar em todos os seus vídeos colocar uma palavra ofensiva, vão perseguir você nas suas redes sociais, isso pode acontecer. Eu não acho uma coisa... Porque assim, no YouTube, por exemplo, nas redes sociais você pode ter um anonimato. Não é um nome, um sobrenome falando uma palavra para você. É um cara que escreveu ali Dark Phoenix 234 que tá lá te xingando você. Então, quanto a isso, é claro que é uma grande falta de caráter você querer xingar e tentar ofender alguém que está produzindo conteúdo. Mas a melhor maneira, a solução que eu arranjei para isso é ignorar. Responder não adianta, porque você vai saber, né? Isso não vai agregar nada para a sua vida, nem para a vida do cara. Simplesmente ignora, se está te incomodando, você remove o comentário. Você tem várias ferramentas na internet para você bloquear esse tipo de gente. Se o cara está lá te enchendo o saco, você vai lá e bloqueia a pessoa, ela não vai mais ter acesso a poder te responder. E, enfim, procure as maneiras digitais que a internet já tem. Antigamente era mais complicado, hoje em dia tem muitas questões de privacidade que você pode escolher. Você pode escolher as pessoas que vão acompanhar seu material, que vão poder comentar no seu material. Então pesquise essas ferramentas que a internet tem para você, caso uma situação chata como essa esteja acontecendo, mas saiba que isso acontece com todo mundo, não é? Você não é uma pessoa estranha, né? Isso acontece com todo mundo mesmo. Tem os haters, né? As pessoas que odeiam o que você faz, independente do que você faça. Isso vai acontecer, então aprenda a se precaver disso. Mudando um pouco de assunto, indo para a nossa parte de como é que a gente faz os nossos roteiros, né? A gente não se prende a nenhum formato específico ou a um padrão de roteiro, porque a gente não precisa disso. A internet ela te dá liberdade para você fazer de uma forma um pouco mais aberta, mais livre, né? A gente não precisa formatar o nosso roteiro coerente com o número de páginas em relação ao tempo de duração do vídeo para entregar isso para um diretor. Não, isso não existe aqui. Porque é tudo, né, entre a gente mesmo. Então, só que é muito importante você saber diferenciar, não precisar de um roteiro formal, de organizar as suas ideias. É muito importante você chegar no dia da gravação e saber o que você vai fazer. Então aqui o que a gente faz? A gente pega a ideia, a gente dá um começo, um meio e fim para ela, e a gente lê isso e depois num outro documento separado a gente escreve o que a gente vai precisar para a realização do vídeo. Se a gente vai precisar de atores, se a gente vai precisar correr de um cenário específico, quais objetos de cena, que figurino ficaria melhor. E com essas duas páginas abertas, a gente tem uma noção de tudo que a gente vai precisar e já começa a se organizar para isso acontecer. Então, a minha dica é, não se prenda a um formato. Existem várias maneiras de se passar uma ideia para o papel de uma maneira organizada, sem precisar ser um formato padrão. Ache o seu formato, ache um formato melhor para a sua equipe, que conversando aqui, conversando ali, todo mundo vai se entender e vocês vão poder fazer um vídeo bem certinho, bem organizado, com tudo que vocês precisam, sem maiores dores de cabeça.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse meu breve depoimento sobre o nosso trabalho. Fazer vídeos é uma coisa que não é fácil, é uma coisa trabalhosa se você quer um resultado legal. Mas se é a tua paixão, se você sente que é isso que você quer fazer para a vida, vai fundo, aprende tudo que você puder, pesquise referências, assista, tem uma pastinha de vídeos que você gosta, que você gostaria de fazer uma coisa parecida, que você gostaria de pegar algumas ideias dali. Assista muitos tutoriais, aprenda edição de vídeo não tem desculpa para você não aprender, porque tem de graça na internet e qualquer um pode fazer. E, gente, produzam, criem coisas que o mundo é carente de criação genuína, o Brasil principalmente. Se vocês estão pensando em produzir para a internet, mais ainda, né? O Brasil está engatinhando em produção independente. Então, vamos lá, é a gente que vai revolucionar esse negócio, é gente nova, gente com ideias novas que vamos mudar tudo e criar um conteúdo bacana. Então, mãos à obra, gente, quero ver vídeos muito bons saindo de vocês, seja da Red, seja do seu celular, que filma em 240p, isso não importa, o que importa é a sua ideia sendo passada de uma maneira bacana, que eu sei que vocês podem fazer isso muito bem, beleza? Eu sou o Gustavo Horn, vou ficando por aqui, adeus!